Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco hoje no Bastidores. Tainá, é uma tendência bastante forte, né, e bastante clara pelo que eu pude conversar ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que todos os outros núcleos que já foram julgados, né, na verdade as denúncias que foram apresentadas, em todos esses casos as denúncias foram recebidas e as pessoas, né, os indiciados acabaram de fato se tornando réus, né, pela tentativa de golpe de Estado, e a tendência é de que este núcleo, a denúncia deste núcleo que está sendo julgada hoje, nesse caso também não seja diferente, né? São, então, 11 militares, um policial federal, então, somando aí um grupo de 12 réus, como estava explicando a Marina, são pessoas que davam ali um suporte, né? E tinham um papel de praticamente operacionalizar aquele plano que ficou conhecido como Punhal Verde e Amarelo, que era o plano que envolvia, então, o assassinato de altas autoridades da República, como o ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator desse caso sobre a trama golpista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Então, são os Kids Pretos, chamados Kids Pretos, esse grupo, né, de operações que era responsável pelas ações táticas, né, como se convencionou chamar ali na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. E eles tinham um papel, segundo as investigações, bastante relevante, que era o de pressionar os chefes das forças para que acabassem aderindo também a esse planejamento, né? Esse plano que planejava aí perpetuar Bolsonaro no poder depois que ele perdeu nas urnas em 2022. Então, como disse a Marina, estão na fase, os advogados estão sendo ouvidos ainda, provavelmente no período da tarde, que fique dedicado aí para colher os votos dos ministros, né? E aí cada um vai votar se a denúncia, ela tem ali elementos que justifiquem a abertura de uma ação penal para continuidade dessa investigação. Todos os ministros, em todos os julgamentos anteriores, fizeram questão de frisar que esse ainda não é um momento em que se faz um juízo de culpa, né? Se o investigado, se o réu de fato teve responsabilidade em toda essa orquestração da trama golpista, apenas se há na denúncia indícios mínimos que justifiquem, né, a continuidade, o aprofundamento dessa investigação no âmbito de uma ação penal. A gente tem visto até um julgamento, um ritmo, vamos colocar assim, bastante célere, né, Tainá? A gente vê, como disse a Marina, que hoje vai acontecer esse julgamento sobre a denúncia do Núcleo 3 e amanhã vão continuar sendo ouvidas as testemunhas do Núcleo 1. Então, tudo está acontecendo meio que ao mesmo tempo, justamente para tentar agilizar, né, esse julgamento. Ainda persiste, né, no Supremo Tribunal Federal e também na Procuradoria-Geral da República um entendimento de que o melhor cenário possível seria concluir esses julgamentos, né, ter o julgamento definitivo ali de condenação ou absolvição até o fim deste ano, para que não embole ali com o cenário eleitoral de 2026, para que o Supremo e a PGR fiquem, de alguma maneira, blindados de críticas, né, sobre priorizar ou não um determinado processo e, com isso, acabar, de alguma maneira, influenciando, né, no processo eleitoral, na campanha eleitoral. Então, o cenário que tem sido trabalhado, tanto pelo Supremo quanto pela PGR, é, de fato, concluir esse julgamento ainda em 2025. Com o ritmo que a gente tem visto, né, parece, pelo que as pessoas que acompanham o caso costumam conversar ali nos bastidores, parece que esse cenário pode, sim, se confirmar e a gente ter ainda uma definição, né, sobre culpa ou inocência, pelo menos em relação ao Núcleo 1, ainda até o fim deste ano, Tainá. Perfeito. Luísa, fica um pouquinho mais comigo, porque o Supremo Tribunal Federal, a gente falava disso agora há pouco, ouviu ontem o primeiro grupo de testemunhas na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. 4 testemunhas relacionadas ao Núcleo 1, que recai sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras figuras conhecidas, foram interrogadas pela Procuradoria-Geral da República e pela defesa dos acusados. Luísa Martins, durante essa sessão, ministros quebraram o protocolo e decidiram acompanhar os depoimentos. O que quer dizer isso, Luísa? Por que a gente viu, portanto, essa quebra de protocolo na sua avaliação? O que dizem esses ministros?
Vamos lá, Tainá. Vamos começar dizendo o que é o cenário habitual em uma ação penal qualquer, né? Sem personalizar nessa questão da tentativa de golpe de Estado. Geralmente, uma ação penal, quando ela é julgada na turma, quem colhe os depoimentos das testemunhas é um juiz auxiliar designado ali no gabinete do ministro relator para acompanhar, né? Tomar o depoimento dessas testemunhas e depois esses depoimentos são anexados ao processo para que no momento posterior os ministros julgadores, no caso da primeira turma, possam ver ali os autos e acabar formando o seu convencimento, formando o seu voto ali quando for o momento de julgar a ação penal. Mas neste caso, diante da gravidade, né, da denúncia, da repercussão muito relevante, né, por envolver não só uma tentativa de golpe de Estado, mas também o envolvimento de um ex-presidente da República e um ex-presidente ainda muito popular, os ministros têm decidido participar ativamente de todas as etapas desse processo, né? Então, ontem, não só foi dispensado, né, que as testemunhas fossem ouvidas apenas por um juiz auxiliar, como o ministro Alexandre de Moraes tomou a frente, presidiu a sessão ele próprio, pessoalmente, e os demais ministros da turma, 4, na verdade, dos ministros da turma, acabaram também acompanhando esse julgamento. Então, além de Moraes, participaram por videoconferência, né, monitorando ali ao vivo cada depoimento, os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, e a ministra Carmen Lúcia. Então, apenas o ministro Flávio Dino não participou, não acompanhou a sessão ali por vídeo, né, ao vivo, em tempo real. Então, isso demonstra, né, a gente chama de quebra de protocolo, mas é mais para dizer que é um movimento bastante atípico e que mostra, né, a relevância que o Supremo tem dado para esse caso, né, Tainá? Porque se fosse um caso comum, talvez fosse seguido ali o que costuma acontecer em ações penais, que é deixar essa fase da oitiva de testemunhas a cargo de um juiz auxiliar, do ministro relator, e aí todos os ministros acabam tendo acesso a esses depoimentos num momento posterior, né, quando já for mais perto da hora de julgar a ação penal. Nesse caso, os ministros estão monitorando de perto, querem eles próprios, né, estarem presentes ali, acompanhar cada etapa da instrução processual, né, a fase da oitiva de testemunhas ela inaugura praticamente, né, ela abre essa nova etapa, que é a etapa de produção de novas provas. Pode ser que sejam necessárias, por exemplo, outras diligências, né, outras operações, outras medidas de busca na tentativa de produzir, né, mais provas, né, complementar o que já foi colhido até agora no âmbito dessa investigação. E aí isso segue essa coisa de os ministros quererem acompanhar presencialmente todas as etapas. Isso a gente já teve um pequeno spoiler lá atrás, Tainá, quando foi a ocasião do julgamento da denúncia, em que o procurador-geral Paulo Gonet também fez questão de ir representar a PGR pessoalmente. A praxe é que nos julgamentos das turmas ele designe, né, um subprocurador-geral, como está acontecendo agora, que a Marina disse no julgamento do Núcleo 3. Mas Paulo Gonet, só para concluir, decidiu ir presencialmente diante da complexidade, né, e da importância desse caso, resolveu ir ele próprio, quando normalmente o PGR em si participa apenas das sessões em plenário e não das sessões das turmas. Então, todo esse engajamento, tanto da PGR quanto dos ministros do Supremo em todas as fases do processo, demonstra aí que os ministros estão bem atentos a cada etapa e a cada detalhe dessa ação penal. Ô Lu, rapidinho, porque ontem teve ali um ponto de tensão no depoimento, teve 2, na verdade, né? Primeiro ali do Moraes com o advogado e, na sequência, do Moraes com o próprio depoente, que é testemunha, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes. Ficou uma ideia de que o ex-comandante apresentou contradições. Em dado momento, você deve ter acompanhado, o Moraes chegou a perguntar se ele havia mentido à Polícia Federal ou se ele estava mentindo ali junto ao Supremo Tribunal Federal. Luísa, eu queria uma avaliação rápida sua para entender se essa posição, porque o depoimento foi muito mais ameno, foi assim considerado, né, por quem estava assistindo, do que se viu relatado na investigação da Polícia Federal, né, o que foi apresentado ali aos ministros pela primeira vez. O Freire Gomes falou sobre aquela reunião, a tal minuta de golpe, as tratativas com Jair Bolsonaro. Se isso pode trazer alguma implicação no decorrer desse julgamento?
Não, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele fez esse alerta no início da sessão, né? Ele disse, olha, quem optar por mentir ou se contradizer pode acabar sofrendo consequências jurídicas. Então, foi uma espécie de alerta ali, né? Que, obviamente, as defesas acabam explorando isso como atribuindo ao ministro Alexandre uma espécie de abuso, né? Uma espécie de coação. Isso já foi dito anteriormente, já foi alegado anteriormente pelas defesas, algo que também já foi rechaçado ali nos bastidores do Supremo. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele fez esse alerta, de fato, para que as pessoas que estavam ali prestando depoimento na condição de testemunhas se detivessem ali nos fatos e falassem, obviamente, a verdade e tivessem, então, um compromisso, né, em elucidar os fatos dessa investigação. Então, o ministro fez esse alerta porque, realmente, contradições podem acabar causando consequências negativas para quem acabar optando, né, por mudar a versão. Se uma mudança de versão, ela exige praticamente uma nova investigação, né? Uma investigação paralela para ver qual das duas versões, de fato, ela tem lastro nas outras provas que têm sido, né, colhidas no âmbito dessa investigação. Então, é mais ou menos esse o clima ali pelo Supremo.